Olá, seja muito bem-vindo, você que está chegando aí para acompanhar o nosso vídeo de hoje. Te convido para se assentar à mesa aqui juntos e estudarmos a palavra de Deus, meditarmos nas Escrituras. Nosso estudo hoje, esse nosso vídeo, tem um título que pode chamar a atenção inicialmente, né? Pode parecer pesado, né? O inferno vai estar cheio de pessoas de muita fé. Mas embora esse título que eu coloquei aqui para o nosso estudo, ele possa parecer pesado e forte, eu não coloquei ele apenas como algo para atrair a sua atenção. Obviamente ele atrai atenção porque é uma afirmação forte, né? O inferno vai estar cheio de pessoas com muita fé. Mas o que eu quero te mostrar aqui ao longo do nosso estudo, o que eu quero te provar pelas Escrituras, não por causa das minhas opiniões, mas pelas Escrituras bíblicas, as Escrituras sagradas, de que essa afirmação aqui eu quero mostrar para você que essa afirmação não é um exagero, mas é uma verdade, e uma verdade simples do Evangelho. Uma verdade que não é difícil de nós constatarmos. Você vai ver aqui, nós vamos caminhar, nós vamos passear por textos bíblicos que não são difíceis de entendimento. São textos fáceis de entendermos e você vai ver. Então, se você olhou essa chamada e achou ela uma afirmação forte de ser feita, né, quase que como um julgamento temerário, de que querendo dizer quem vai para o inferno ou quem vai para o céu, mas eu quero te convidar a caminhar junto, a vermos os textos bíblicos e que você seja convencido pelas Escrituras, pela palavra de Deus, e você julgue, né, o que você está vendo. Pegue sua Bíblia, acompanhe os textos, veja o contexto de cada texto, que é o que a gente busca fazer aqui, né? Em todos os nossos vídeos, nós lemos vários textos bíblicos, porque é importante que os textos bíblicos sejam lidos, estudados, dentro de todo o contexto da palavra de Deus, nunca sendo pegos de forma isolada e tirada do seu contexto. É isso que a gente busca fazer aqui ao estudar a palavra de Deus. E aqui, vendo os nossos textos, a gente vai ver que isso aqui é uma verdade dentro das Escrituras, que, infelizmente, muitas pessoas serão condenadas, mesmo alegando, mesmo dizendo que tem muita fé. Por que que eu escolhi esse texto e resolvi falar sobre isso com vocês? Porque eu tenho conversado nos últimos anos, conversado com muitas pessoas que cruzam o meu caminho. Quando o Evangelho passa a ser a coisa mais importante que você tem na vida, você entende que a sua vida não está relacionada exclusivamente ao teu trabalho ou a tantas outras coisas que a gente realiza na vida, mas você entende que a sua fé é a coisa mais importante da sua vida. Então, é impossível você conversar, cruzar com pessoas e não desejar compartilhar essa fé com elas. Afinal de contas, você entendeu que essa fé é o que vai fazer toda a diferença para a vida ou para a morte. E a gente está falando da vida eterna. Quando a gente fala aqui dessa vida, a gente está falando de 70, 80, 90 anos e vai se findar. Mas quando a gente fala da fé salvadora, da fé genuína, nós estamos falando da vida eterna. Não tem como nós não nos preocuparmos e não queremos abençoar outras vidas com essa verdade tão profunda. Então eu sempre tenho conversado e buscado falar com as pessoas e compartilhar sobre isso. E eu pergunto para as pessoas: como é a sua fé? Do que você crê? E constantemente, na maioria das vezes, eu acho que de todas as vezes que eu compartilhei isso, foi talvez uma pessoa que era quase que como um ateu com relação a Deus. O restante
uma ou duas pessoas talvez, mas o restante, a maioria esmagadora, todos declaram para mim: não, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu carrego muita fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. E depois dessa pergunta, a pessoa faz alguns comentários sobre essa sua fé, e eu normalmente pergunto para ela qual é o seu relacionamento com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E na mesma proporção, essas pessoas de muita fé dizem que não tenho um relacionamento contínuo, diário com as Escrituras, com a Palavra de Deus. E isso me chama a atenção porque como que nós podemos declarar, afirmar que nós somos pessoas de muita fé, tenho muita fé, e ter uma fé que é dissociada das Escrituras Sagradas? Isso é muito fruto de algo que eu tenho falado bastante aqui no canal. A última pesquisa, o último censo que nós tivemos aqui no Brasil com relação à religiosidade, nós temos um índice muito alto de cristãos. Mais de 80%, 82% são cristãos, se declaram cristãos aqui no Brasil. Desses 82, 56 católicos, 26% evangélicos. Então nós temos um percentual enorme de pessoas do Brasil que se declaram cristãs, ou seja, se declaram pessoas que têm fé em Deus, fé em Jesus, frequentam igrejas uma vez por semana, ou frequentam a missa uma vez por mês. Mas quando você vai perguntar com relação a essa prática da fé, essa fé é mais praticada nesse sentido. Eu tenho fé nesse Deus Criador, no Deus que criou as coisas, eu converso com Deus, eu oro com Deus no meu dia a dia, eu estou dirigindo meu carro, estou indo para lá, e as pessoas conversam com Deus, mas essa fé é exclusivamente, na maioria das vezes, uma fé separada da Bíblia, separada das Escrituras. É quase como uma fé num Deus abstrato. Porque como você não tem a materialização desse Deus na sua revelação específica trazida nas Escrituras, porque nós temos a revelação de Deus, a revelação geral na criação. Agora, a revelação específica de Deus você encontra nas Escrituras. Então, como eu posso afirmar que eu tenho muita fé, só que essa minha fé, ela não é fundamentada no que Deus revelou nas suas Escrituras, porque afinal eu não tenho uma vivência diária com a leitura da palavra de Deus, com essa revelação. Ou seja, essa minha fé, essa fé que eu estou alegando ter, é uma fé quase no abstrato. É um Deus criado a partir do meu imaginário. Eu crio um Deus à minha imagem e semelhança. Porque a partir do momento que eu não tenho a Escritura Sagrada como uma referência para ir estabelecendo na minha mente quem de fato é Deus, o que de fato Deus fez por mim, o que de fato Deus espera por mim, eu vou, se essa minha fé, essa muita fé que eu alego ter, se ela é dissociada das Escrituras Sagradas, eu vou criar um Deus à minha imagem e semelhança. Eu vou criar um Deus dentro do meu imaginário e, pior ainda, um Deus dentro do imaginário da cultura que me cerca, das impressões da sociedade que me cerca. Agora, quando eu digo para você que para termos essa fé genuína, para termos essa fé salvadora, eu preciso ler a Bíblia. Será que eu estou transformando a leitura da Bíblia numa obra?
Talvez você pergunte, então, para eu ser salvo, eu preciso ler a Bíblia. A salvação não era pela graça e somente pela graça? Sim, é pela graça. Mas vamos começar lendo um texto bíblico que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Onde você vai ver que a leitura da Bíblia, a leitura das Escrituras, da Palavra de Deus, é o único caminho para gerar em mim uma fé verdadeira. Uma fé genuína. Quando você vai ver, ler a Palavra de Deus, você vai ver que a Palavra de Deus fala de uma fé falsa, de uma fé que não gera salvação, que o apóstolo Tiago vai falar sobre isso. Uma fé que não gera transformação, que não gera obras, que ele chama de fé morta. É possível termos essa fé. Por outro lado, a Bíblia vai falar de uma fé genuína, a fé salvadora. E ela está aqui, Romanos 10, 9, ele vai dizer aqui. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, esse texto tão conhecido nosso está falando sobre a salvação. Como que eu gero em mim uma fé salvadora? Eu preciso confessar que Jesus é o Senhor. Eu preciso crer no meu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serei salvo. Agora você percebe que a fé que salva, ela tem uma direção específica. Ela está apontando para Jesus e para Jesus como Senhor. Confessar que Jesus é Senhor da minha vida. Primeiro que essa fé não é uma fé no abstrato, não é uma fé num Deus grandão, num Deus que está distante, num Deus sem definições e sem especificações. Não, não é um Deus vago. É um Deus que se revela, é um Deus que encarna e se manifesta. É em Jesus e não apenas em Jesus, mas Jesus como Senhor, como autoridade na minha vida. Você percebe que é tão fácil eu declarar que eu tenho muita fé nesse Deus distante? Porque esse Deus distante, eu não sei o que ele determinou para a minha vida. Eu não conheço a sua obra para a minha vida, eu não conheço a sua vontade para a minha vida. Então é tão fácil eu ter essa fé nesse Deus distante. Agora, a partir do momento que eu coloco a minha fé no Deus que se revela, no Deus que se manifesta, no Deus que me deixa um livro, e num Deus que se propõe a ser o meu Senhor. Para que eu seja salvo, ele diz, você tem que confessar Jesus como seu Senhor. Para te dar um exemplo, imagine que você deseja trabalhar numa empresa. E você olha aquela empresa e você pensa, puxa, como eu gostaria de trabalhar lá. O que você vai fazer antes de ir lá buscar um emprego naquela empresa? Normalmente, você vai dar uma pesquisada. Você vai pesquisar um pouco sobre aquela empresa, você vai buscar conhecer como aquela empresa trabalha, como ela funciona, os proprietários, quem são. Você vai buscar conhecer um pouco, porque afinal de contas, você pretende trabalhar lá e passar lá anos naquela empresa e debaixo das normas daquela empresa, debaixo da autoridade daquela empresa, dos horários estabelecidos por ela. Então, como lógica, você vai buscar primeiro conhecer um pouco. Agora, quando a gente fala de salvação eterna, a gente está falando de estar debaixo do senhorio de Jesus e para o resto da nossa vida. E como que eu posso afirmar que, ou esperar que eu esteja debaixo dessa fé salvadora, se eu não conheço o Senhor, o qual eu estou alegando que a minha fé está estabelecida? Imagina eu dizer, não, Jesus é Senhor, usar um crucifixo, declarar que eu sou um cristão, mas eu não conheço a obra redentora de Jesus. Eu não entendo o que é o significado da justificação, da redenção,
do meu pecado, a profundidade do pecado, a obra substitutiva da cruz. Esses elementos para mim são estranhos, porque eu não tenho contato íntimo e profundo com a Bíblia. Mas como que Jesus pode ser o meu Senhor, se o meu conhecimento da sua obra, daquilo que ele fez, é distante? Não é possível. Porque esse Deus se revelou, ele se encarnou e trouxe algo específico para a minha vida. A fé salvadora, a fé genuína, ela precisa ser algo adquirido pela palavra de Deus. Olha só, no próprio texto de Romanos que a gente acabou de ler, você segue um pouquinho à frente. Nós lemos Romanos capítulo 10, versículo 9, e vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 17. Também um texto muito simples e muito conhecido. Consequentemente, ele vem ali falando sobre isso, sobre como você é salvo, e ele vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Essa fé da declaração, a fé que diz Jesus é o meu Senhor, a fé com que agora eu creio no meu coração que Deus ressuscitou verdadeiramente Cristo dentre os mortos, ele está dizendo que essa fé, por isso que eu disse, não é minha opinião. Ele está dizendo aqui o texto, essa fé ela vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Esta foi a forma com que Deus estabeleceu, com que cada um de nós, com que a fé verdadeira, a fé genuína fosse gerada em nossos corações. Não é uma criação minha, não é porque eu desejo que seja assim, é porque as Escrituras determinaram assim. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. É dessa forma que a fé genuína vai sendo formada e estabelecida no seu coração. É pela leitura da palavra de Deus. É por ouvir a voz de Cristo. E esse é o meio que nós temos. Esse é o meio pelo qual Deus determinou que nós recebêssemos a fé e que essa fé fosse gerada no nosso coração. Veja, Jesus chamou discípulos para si. Jesus chamou homens para caminharem perto dele. Para que, quando ele fosse morto e ressuscitasse e subisse aos céus, estes homens espalhassem essa mensagem. Quando você lê o evangelho tão precioso de João, o apóstolo amado, no capítulo 14, no versículo 26, e se vale a pena a gente abrir aqui e acompanhar o evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, olha só o que está escrito. Um pouquinho, podemos ler antes no 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Todas essas coisas, Jesus vem derramando sobre eles as palavras de Deus. Ele vai falar que essas palavras são espírito e são vida. E no verso 26, Jesus diz assim, mas o conselheiro, está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, olha isso aqui, lhes ensinará todas as coisas. Isso aqui Jesus está falando especificamente para seus apóstolos, para aqueles que teriam autoridade no que escreveriam. Por isso que as Escrituras, o Novo Testamento, assim como o Antigo, mas aqui Jesus está dando autoridade para o que seria escrito ainda, porque o que já estava no Antigo Testamento já era autoridade, já era citado por Jesus, e Jesus caminhou aqui na Terra cumprindo o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento já estava debaixo de uma autoridade. Agora Jesus está trazendo autoridade divina, sagrada, ao que seria escrito pelos seus discípulos. Quando ele diz assim, o Espírito Santo, o conselheiro, vai ser enviado.
E ele vai ensinar coisas para você e vai fazer vocês lembrar de tudo o que eu lhes disse. Tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos. E por que isso? Por que Jesus, por que ele envia o Espírito Santo? Para os fazer lembrar, para os ensinar a palavra. João explica isso para nós de forma muito linda. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, do 1 ao 3. Esse texto aqui é incrível. Se você entender isso aqui, você vai ser um completo apaixonado pela Bíblia. Olha o que está escrito aqui, olha o que o apóstolo João, alguém tão próximo, né, do ciclo dos 12, Jesus tinha os mais próximos, Pedro, Tiago e João. E entre eles, um que ficou conhecido como discípulo amado, João. Olha a compreensão dele a respeito das Escrituras, do porquê eles foram inspirados por Deus para escreverem o Novo Testamento. Olha só, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, não é historinha, não é comparado a livros de fábulas, não. Coisas que eles ouviram, o que nós vimos com os nossos olhos, João está falando, o que nós contemplamos e que nossas mãos apalparam. Isto que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, ele está falando de Deus encarnado em Cristo, a vida, quando ele fala no seu evangelho, o verbo se fez carne. Nós a vimos, nós vimos o verbo encarnado, dela nós testemunhamos e nós proclamamos a vocês agora a vida eterna. Esse que nós vimos, esse que nós apalpamos, nós proclamamos, que estava com o Pai, que era o próprio Deus e nos foi manifesta. É desse que nós falamos. E ele prossegue, proclamamos o que vimos e ouvimos. Por que eles fazem isso? Por que eles estão escrevendo os evangelhos? Por que eles saíram anunciando a mensagem de Cristo? Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham também comunhão conosco. Para que sejamos agora, crendo todos juntos nesse Cristo, na revelação, sejamos um só corpo, sejamos igreja. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Veja que incrível isso. Para que a salvação em Cristo Jesus não ficasse restrita apenas àqueles que tiveram o privilégio de caminhar e de ver Jesus aqui fisicamente enquanto ele esteve nessa terra. Para que esse privilégio da salvação se estendesse a todos nós, 2000 anos depois. Por isso, Jesus manda o Espírito Santo, os faz lembrar, os ensina, para que eles pudessem testificar de tudo que viveram, para que eu e você pudéssemos ser irmãos em Cristo Jesus daqueles que caminharam com Cristo na terra. Para que nós pudéssemos ouvir o que eles ouviram. Para que pelos olhos da fé nós pudéssemos ver o Cristo ressurreto. Aquele que eles viram e morreram um por causa dessa verdade que eles não abriram mão. Estavam dispostos a morrer para entregar para mim e para você o livro mais sagrado e mais precioso da nossa vida. O livro que traz a revelação, as palavras de vida eterna de Cristo, declaradas enquanto ele estava aqui nessa terra. É disso que se trata a Bíblia. É essa revelação de Deus. Muitas vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro cheio de regras. Você está errado se você pensa assim. Se você pensa que a Bíblia é um livro difícil, impossível de entender, que é só para os teólogos, você está errado. A Bíblia é um testamento deixado por Deus para nós. E foi escrita por pessoas simples. Nós estamos falando aqui do apóstolo João. Querido, apóstolo João não era um erudito da época. Por ser considerado pelos rabinos, pelos estudiosos da época, alguém incapaz, ele então é dito, olha, vai lá, segue a profissão do seu pai. E ele foi ser pescador. Uma pessoa simples. Mas o evangelho, Jesus diz, é para os simples.
E aí ele vai lá e chama esse pescador simples, e ele o capacita, e ele coloca o seu Espírito Santo sobre ele, e ele escreve o Evangelho para nós. E nós, às vezes, enganados pela cultura, enganados pela religiosidade, pensamos, não, a Bíblia é só para os estudiosos. Não, a Bíblia é para você, é para mim, e não é para ler só o versículo, é para ler a carta toda, o Evangelho todo, a mensagem toda. Porque não há geração de fé genuína se eu não ouvir essa palavra. Novamente, pode parecer radical essa afirmação. Não tem salvação, não tem como ter geração de fé genuína no meu coração, se não for pelo ouvir da palavra de Deus. E nós vimos isso na carta de Paulo aos Romanos agora. Eu quero ler com vocês, eu quero ver com vocês o texto que seria o texto principal desse nosso estudo. É o texto que eu quero basear e quero alicerçar todo o nosso estudo nesse texto, que você vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24. Eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia nesse texto e marcasse esse texto, porque ele é especial demais. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Veja só a afirmação de Jesus. Para você que está pensando que essa afirmação é muito radical, é valioso demais você entender esse texto aqui, essa afirmação de Jesus. Olha só, olha o que Jesus está falando. Em verdade lhes digo. Algumas versões já mais atualizadas vão dizer assim, eu lhes asseguro. Né? Sempre quando o judeu usa essa repetição em verdade, é porque está vindo algo que ele quer trazer ênfase. Então ele começa dessa forma. Eu lhes digo que quem ouve a minha palavra, presta atenção nisso, quem ouve a minha palavra, é necessário ouvir, ter esse contato. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Percebe como Jesus está fazendo uma afirmação séria aqui? De que a vida eterna não está atrelada a eu frequentar determinada igreja, eu fazer determinada declaração de que eu sou uma pessoa de muita fé. Não, a vida eterna Jesus está atrelando a quem ouve a sua palavra. É necessário que eu escute os seus ensinos. Mais para frente no Evangelho de João, ele vai dizer que tem que ouvir e tem que guardar os seus ensinos. No sentido de vivê-los, não faz sentido eu ouvir e rejeitá-lo. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, porque é daí aquele que ouve e crê genuinamente vai viver essas palavras, este sim tem a vida eterna. É nisso que está a vida eterna. A salvação está atrelada não a ritos religiosos, não a frequentar o culto evangélico ou a missa. A salvação não está atrelada a isso. Não está atrelada a uma vez por semana eu bater o cartão, ouvir um versículo e às vezes uma pregação que é em 3 pontos. Lê o versículo, sai do versículo e nunca mais volta para o versículo. Que é o que tem na maioria, são pouquíssimas igrejas hoje onde você tem uma pregação bíblica, versículo atrás de versículo, onde só é exposto o texto e não um monte de historinhas. Você precisa ouvir Cristo. A vida eterna está atrelado a isso, e isso quem disse é o próprio Jesus. Olha, eu lhes digo que quem ouve a minha palavra. Quando a gente faz essa declaração de que nós temos muita fé, mas essa nossa muita fé, ela não se materializa, ela não se concretiza no estudo, na meditação da palavra de Deus, do Novo Testamento, deixado por Jesus através de seus discípulos.
Sabe o que a gente está dizendo? Isso aqui é muito importante. Sabe o que eu estou declarando, na verdade? Eu estou dizendo que lá no fundo do meu coração, às vezes eu nem penso isso conscientemente, mas lá no fundo do meu coração eu acredito que a forma com que eu estou vivendo, com que a maneira com que eu vivo, ela vai ser capaz de me justificar diante de Deus. Você entende isso? Você está, de certa forma, se apegando à tua justiça própria. Quando você declara, não, tá tranquilo, eu sou uma pessoa de muita fé. E eu te pergunto, você lê a Bíblia constantemente? Você se alimenta da palavra de Jesus? Você ouve a voz de Cristo constantemente? Os ensinos que ele deixou? E você diz não. O que você está declarando? Você está declarando que lá no fundo você entende que a forma com que você vive, dissociado do ensino de Cristo, vai ser suficiente para que no dia que você morrer e estiver diante de Deus, a vida que você viveu vai ser suficiente para justificar. Deus vai dizer, não, afinal de contas ele foi tão bacana, ele foi tão correto, que mesmo que ele não se apegou ao ensino, ao evangelho, à mensagem, ele está justificado. E tem um estudo que a gente fez no último aqui, né? Em Filipenses capítulo 3. A gente fez um estudo de toda a carta de Filipenses, mais especificamente no capítulo 3, ele vai trazer algo muito importante. Paulo vai falar de como a nossa confiança deve estar alicerçada somente em Cristo. Ele vai mostrar que, infelizmente, com muita tristeza no coração, quando Paulo fala em Romanos sobre isso, ele demonstra toda a tristeza dele de ver que os seus irmãos judeus rejeitaram o Cristo justamente porque eles haviam se apegado à sua justiça própria. E isso é muito sério, por isso que eu quero que você perceba o perigo que nós, como um país majoritariamente cristão, nós corremos em nos apegar a essa fé abstrata, como algo que nos justifique diante de Deus. Da mesma forma com que os judeus se apegaram à prática da lei, aos sacrifícios, e estavam tão apegados àquilo, à sua capacidade de cumprir aquilo, de guardar o sábado, de se abster dos alimentos. Eles estavam tão apegados à sua capacidade de obter uma justiça própria que eles rejeitam Cristo. E Paulo vai falar nisso. Ele vai dizer no texto, se eu fosse para me jactar nessas coisas, na carne, na minha capacidade, eu, fariseu de fariseu, tribo de Benjamim, perseguidor, zeloso, e ele vai terminar dizendo no capítulo 3, do versículo 6, ele vai dizer assim, segundo a lei, eu era irrepreensível. Alguém completamente perfeito no que diz respeito à lei. Mas sabe o que Paulo, quando confrontado com a grandeza de Cristo, quando ele vai ser confrontado agora, depois que ele é encontrado por Jesus lá naquela estrada, enquanto ele perseguia, Jesus aparece e ele é confrontado pela grandeza de Cristo. E ele vai estudar a palavra, ele vai ficar recluso naquele tempo antes de sair pregar, e ele vai sendo confrontado pela verdade do Evangelho. Sabe o que ele diz a respeito de toda essa justiça que ele achava que era capaz de torná-lo justo diante de Deus? Versículo 7, ele vai dizer assim, o que era lucro para mim, aquilo que eu pensava a respeito da minha forma de viver, de como um bom cidadão, agora trazendo aqui para nós hoje, aquilo que eu pensava que para mim era o suficiente para ser justo diante de Deus, olha o que ele diz, eu considerei tudo como perda. Por causa de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, ou seja, isso que nós estamos falando aqui, ó, a tua tentativa de viver uma vida justa,
comparada com a suprema grandeza de conhecer a Cristo através das Escrituras, de ouvir a sua voz, de ouvir seus ensinos. Olha o que Paulo vai dizer, eu as considero, ele usa uma palavra forte. As Escrituras muitas vezes são fortes para tentar nos despertar. Ele diz assim, eu as considero como esterco, como lixo, como nada, diante do conhecimento de Cristo. Porque, querido, nenhuma tentativa sua de viver de forma justa aqui nessa terra, de forma correta, vai ser suficiente para te justificar diante de Deus, diante do Senhor. As pessoas hoje desprezam o conhecimento de Cristo, desprezam o estudo das Escrituras, desprezam a leitura dos livros sagrados, do Novo Testamento, porque elas acreditam que são capazes de estabelecer um padrão de vida aceitável diante de Deus. Vou repetir para você entender bem. As pessoas hoje, por que essa maioria gigantesca dos que se declaram cristãos não leem a Bíblia? Não estudam, não ouvem a voz de Cristo. Por quê? Hoje as pessoas desprezam o conhecimento de Cristo porque acreditam que são capazes de estabelecer um padrão de vida aceitável diante de Deus. Sem ouvir Cristo, sem entender a obra redentora. As pessoas pensam lá no fundo, para que ler? Para que gastar meu tempo? Eu sou diferente, eu consigo viver algo que seja minimamente aceitável diante de Deus e você está errado. Se você pensa dessa forma, se você acredita que consegue viver de forma minimamente aceitável diante de Deus, a parte das Escrituras, a parte do ensino de Jesus, você está errado, você não consegue, ninguém consegue. Nós precisamos enxergar o quão profunda é a nossa condição de pecador, nossa condição de miseráveis. E quando a gente fala desse assunto de perceber a nossa condição de pecadores e de miseráveis, a gente tem isso na Bíblia inteira. É até difícil escolher um texto. Mas eu quero escolher um texto para você aqui, em Isaías, capítulo 64, que é um texto muito interessante, que traz isso de forma muito forte. Isaías, capítulo 64, olha que ele vai começar falando, a gente vai ler o versículo 6. Mas é um capítulo que o profeta Isaías começa falando, Senhor, se tu rompesses os céus, se tu se manifestasse em nosso meio, os montes tremeriam diante de ti. Isaías está lembrando daquilo que aconteceu, né? Ele vai falar assim como aconteceu quando Deus desce diante do povo de Israel lá no monte e que o monte tremia, o monte fumegava e o povo ficou tão apavorado com aquilo que não queria nem chegar perto e falou, vai tu, Moisés, a gente vai ficar por aqui. Medo, temor diante da santidade de Deus. A santidade de Deus é tão incrível que a nossa mente é incapaz de alcançar. Quando Isaías vai falar dos anjos na presença dele, eles cobrem os seus olhos. Com 2 asas cobrem seus olhos, em reverência àquele que é o santo dos santos. Cobrem seus pés. Assim como nós devemos nos aproximar das Escrituras Sagradas como quem tem reverência, como quando Moisés se aproxima diante da sarça, né? Olha, tira as tuas sandálias, porque o solo que você está é sagrado. Essa percepção do quão sagrado, do quão divina é as Escrituras. É preciso ir chegando no nosso coração. E aí Isaías vai falar sobre essa tentativa do povo judeu constante de viver a lei deixada por Deus, e eles tentavam viver e eles erravam e eram punidos por Deus. E ele vai dizer, mas nós tentamos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tirastes. A ira de Deus está sobre todo aquele que peca.
E Isaías está desesperado. A gente não consegue ser justo, a gente não consegue viver a justiça plena. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores. E aí Isaías, antes do versículo 6 ali, ele faz essa pergunta: como, Senhor? Como então nós seremos salvos? Olha o que ele vai declarar no verso 6. Nós somos como um impuro. Todos nós, ele diz, não há exceção. Nós temos o reflexo disso, né, no Novo Testamento, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há exceção, eu não sou uma exceção, você que está me ouvindo não é uma exceção. Você é pecador, você está destituído da glória. Ele vai dizer aqui, Isaías, ele vai dizer, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Nós murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Sabe tudo aquilo que você pensa que você faz de bom? Quando você ajuda alguém, quando você é moral no seu trabalho, quando você é correto, quando você devolve aquele troco de R$1 que foi errado. Tudo isso, quando a gente fala para salvação diante de um Deus santo, isso é trapo imundo, não tem valor. A nossa justiça é incapaz de comprar nossa salvação. Mas nós vivemos muitas vezes nos comparando. Principalmente na nossa cultura aqui do Brasil é tão fácil, né? Comparar a minha justiça, mas com a justiça do bandido. Ou do que sobra aqui no nosso país, comparar a minha justiça com o político corrupto. Aí é tão fácil. Quando eu comparo a minha justiça com o bandido, com o assassino. É óbvio que a minha justiça vai ser maior que a dele. Mas o nosso padrão, querido, no dia do julgamento não vai ser o outro. O padrão de comparação vai ser o Deus encarnado, o Deus revelado, o Cristo. Agora, se você for comparar a sua justiça com a justiça perfeita de Cristo Jesus, como fica? Será que é suficiente? Porque nós olhamos ao nosso redor a imoralidade, os governantes, e olhamos para nós e pensamos, a gente olha os religiosos, nós olhamos os falsos pastores, homens que enganam as pessoas, e dizemos, nossa, eu sou muito melhor que um monte de cristão, um monte de pessoas que se dizem cristãs. Mas não vai ser por essas pessoas que nós vamos ser julgados. O nosso padrão de julgamento é o próprio Deus e a sua santidade. A minha fé de que há um Deus, de que existe um Deus, não vai ser suficiente para me salvar. Voltamos para Romanos, capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Olha só, olha o que a palavra diz. Quando a gente pensa que essa muita fé minha nesse Deus Criador, que ela é suficiente, olha como isso é perigoso, porque, na verdade, essa fé nesse Deus, apenas o Deus Criador, eu não conheço o Deus revelado na Bíblia, porque eu não a leio. E eu penso que essa minha fé nesse Deus Criador é suficiente. Olha o perigo que eu corro. Porque, na verdade, eu saber que há um Deus Criador só serve para me condenar. Outra afirmação que parece forte, mas está nas Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. O que ele está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo? De que a criação, olhar para o mundo e saber que isso aqui é obra de um Criador, isso aqui é claro, isso é óbvio, não há méritos nisso. É só alguém que está muito fora da sua compreensão para olhar para a grandeza da criação, a grandeza das coisas criadas, a complexidade desse mundo
A complexidade da mente humana, a criação, o surgimento da vida de um ser no ventre de uma mulher, olhar para tudo isso e achar que isso é obra do nada, obra do acaso. Então ele está dizendo, o poder de Deus, a grandeza de Deus é vista claramente. Isso é claro, isso é óbvio. Sendo compreendido isso por meio das coisas criadas. Só que isso, eu crer nesse Deus Criador, não é o que me traz a salvação. Olha o que ele vai dizer. De forma que tais homens agora são indesculpáveis. Eu me torno indesculpável quando eu sei que há um Deus e eu não o busco. Aí ele vai dizer que porque tendo conhecido a Deus, ou seja, sabendo que há um Deus, aqui que é o grande ponto, aqui que eu quero que você preste atenção. Tendo conhecido Deus, ou seja, sabendo que tem um Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, o que as pessoas fazem? Os seus pensamentos tornam-se fúteis e o coração insensato se obscurece. Você sabe que há um Deus, é o que o texto está dizendo aqui, você sabe que há um Deus, você vê que há um Deus criador, você até conversa com ele no seu carro, você faz aquela oração para esse Deus, mas você não o glorifica como Deus. O que é glorificar a ele como Deus? Ele vai dizer, lhe render graças. Glorificar a Deus como Deus é se submeter a ele e a sua palavra, a ele e a sua revelação. É me submeter a ele como meu Senhor. Lembra que a gente falou lá em Romanos? Confessar a Cristo não como apenas um Cristo que eu sei que morreu, não, mas como meu Senhor. Quando eu confesso e reconheço ele como meu Senhor, eu estou o glorificando. Quando eu vou aprender o que ele espera de mim como meu Senhor, isso é glorificá-lo. Mas para que eu o glorifique, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ouvir sua voz, preciso viver a sua palavra, e então eu vou estar glorificando ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que vem depois do santificado? Venha a nós o teu reino. Como que eu vou santificar o nome de Deus se eu não permitir que o reino dele se estabeleça na minha vida? É tão fácil dizer, santo, 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 mas mantém o teu reino longe de mim, deixa eu viver do meu jeito. Mas essa é justamente a diferença entre o cristão e o ímpio. Viu a continuação do texto? Pelo contrário, aquele que é ímpio, os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O que mais nós temos hoje, senão pessoas que desperdiçam horas e horas e horas e horas dos seus dias com futilidades? Com tudo aquilo que a internet, que as séries oferecem horas e horas, séries e mais séries, 3, 4 horas mergulhados em séries, mergulhados em filmes, mergulhados em vídeos. E aquilo que nós reservamos para Deus é um devocional. É a leitura de um versículo, a opinião de alguém que às vezes eu nem conheço, às vezes é um falso mestre, um falso profeta, como a Bíblia falou. E é o que eu dedico para Deus. E às vezes eu vejo estudos que, puxa vida, se passar de 1 hora já é demais, já é cansativo. E é justamente essa diferença entre aqueles que estão buscando conhecer Deus, buscando ser gerado em si uma fé genuína, uma fé salvadora. Eles querem glorificar a Deus na sua vida. Agora o ímpio, ele quer ter esse Deus. Eu sei que há um Deus, mas ele ignora. Ele não glorifica a Deus em sua vida e os seus pensamentos se tornam fúteis. A sua vida é dedicada, as suas horas são dedicadas, a sua agenda é dedicada às mais diversas coisas. Ela encontra tempo para tudo, para se especializar em tudo. Mas a leitura das Escrituras é muito difícil, é muito complexa, ele não consegue entender. Mas olha como esses textos são pesados, assim como o título do nosso estudo. Saber que há um Deus, reconhecer que há um Deus não é suficiente para a salvação. Ter muita fé de que esse Deus existe não é suficiente para a sua salvação, é suficiente para a sua condenação, porque sabendo que ele existe,
Você não o busca, não o glorifica como Deus, não se submete ao seu ensino. Nós precisamos, querido, glorificá-lo como Deus. Receber o seu reino em nós, anunciar o seu reino, sermos agentes desse reino. Você percebe que no Evangelho não tem meio termo? Não existe o caminho do meio no Evangelho? Ou você é aquele que glorifica a Deus, ou você é aquele que diz, Senhor, venha o teu reino sobre nós, ou você é aquele que despreza Deus. Não tem como você ser aquele... Isso é algo que eu também percebo. Olha, eu não gosto de me misturar muito essas coisas de religião, sabe? Política e religião não se discute. Porque cada um tem sua opinião, então eu busco não me envolver muito nisso. Tem tanta gente falando mentira, tem tanta heresia, tanta falsa igreja, tanto falso mestre, tanto pregador aí na televisão querendo usurpar das pessoas. Então eu não gosto de me misturar nisso. E a gente usa isso como uma desculpa para não ler as Escrituras, para não ouvir a voz de Cristo, como se isso fosse suficiente. Mas isso não te torna desculpável, te torna indesculpável. Você está rejeitando a revelação. Romanos 1:28. Além do mais, olha só, seguindo a leitura de Romanos aqui, a gente estava, foi até o 21, vamos ler o que está no 1:28, olha só. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Quando você não busca as Escrituras, quando você não lê a palavra de Deus, você passa a sua vida inteira aqui, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos de vida, 70 anos, 80 anos de vida. E você não lê as Escrituras, você não busca o conhecimento do Deus revelado, daquilo que Jesus deixou para você. Olha o que a Bíblia está falando. Visto que vocês desprezaram o conhecimento de Deus. Olha como a palavra é clara. Você está desprezando o conhecimento de Deus. O próprio Deus o entrega a uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Veja que não há meio termo. Ou você busca Deus, ou você está desprezando Ele. E por mais que você pense que você está vivendo uma vida moralmente correta, você está vivendo uma vida dissociada do ensino de Cristo, dissociada do reino de Deus. Porque aonde você vai aprender o que deve ser vivido no reino de Deus está nas Escrituras. Onde você vai aprender como viver a vontade de Cristo está nas Escrituras. Onde você vai aprender como ser de fato um marido conforme a vontade de Cristo, está nas Escrituras. De fato um filho que honra os pais, está nas Escrituras. Está tudo lá. Está tudo na palavra de Deus, mas quando você não a busca, você despreza o conhecimento de Deus. E por que a gente vê isso? Um mundo mergulhado em futilidades, um mundo em que a busca pelo prazer é a grande motivação, a realização, o sucesso. Os homens que fazem mais, ficam mais famosos hoje é aquele que promete, é o coach, que promete levar você ao seu máximo potencial. As pessoas andam desesperadas atrás de prazeres e mais prazeres. Precisamos estar sempre correndo atrás de algo. Por quê? Nós desprezamos Deus como a fonte da vida. Nós desprezamos a Bíblia, a palavra de Deus, como a fonte de vida. Nós desprezamos aquilo que Jesus falou, que as palavras dele são vida, são espírito e são verdadeira vida. Nós desprezamos isso. E agora, quando a gente despreza, a gente entrega uma disposição mental reprovável. E cada vez a gente precisa preencher mais esse vazio de Deus. Esse vazio que deveria estar sendo preenchido com o Evangelho, a gente tem que tentar preencher cada vez mais com as coisas do mundo. Você consegue perceber essa troca? Por isso que o salmista vai orar e dizer, Salmo 119, que eu amo tanto, no verso 37, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis e me faz viver nos teus caminhos. Porque é tudo sobre isso, aonde os teus olhos estão. Ou não tem meio termo, ou teus olhos estão nos caminhos de Deus, para que você viva
ou os teus olhos estão nas coisas inúteis dessa vida, nas coisas fúteis, nas futilidades da vida. Não tem um caminho do meio. E o salmista ora apaixonadamente pedindo, Senhor, desvia. E como uma forma de aliviar a nossa consciência, a gente diz, não, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Essa minha muita fé só está totalmente dissociada da meditação na palavra, mas eu tenho muita fé. Acreditar nisso, declarar isso, vai me fazer viver uma vida toda desprezando a herança de Cristo. Desprezando o testamento. Já se chama de Novo Testamento, o Antigo Testamento, porque é algo que é deixado para nós. Vivemos sem direção, sem uma razão maior. Sabe, nós somos como... Eu quero trazer aqui, para a gente ir finalizando, essa imagem que João vai trazer no seu evangelho de que nós somos ovelhas, nós somos como ovelhas sem pastor. No evangelho de João, no capítulo 10, olha só o que João vai falar no versículo 27, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Veja se não é tudo que nós estamos falando aqui. Jesus está afirmando uma coisa. Você quer ser ovelha de Cristo? Você precisa ouvir a voz dele. E não é minha opinião, é Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Está falando de relacionamento íntimo, não está falando de algo esporádico. Está falando de uma caminhada pessoal. Quando os discípulos vêm para Jesus, ele não diz assim, começa a perguntar aí a respeito de mim, de vez em quando escuta alguma coisa do que eu disse, e é o suficiente. Não, para ser discípulo, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele diz, vem e me segue. Caminha próximo de mim. E continua sendo assim se você quer ser discípulo, se você quer ser ovelha de Jesus, vem e segue. Ouve a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E olha só, novamente, aquilo que nós lemos em João 5, eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna está em Cristo, querido. A vida eterna, a gente pensa muitas vezes que é viver para sempre. A vida eterna é estar em Cristo. A vida eterna é ouvir Cristo. A partir do momento que você começa a ouvir Jesus, você já está desfrutando da vida eterna. Você já entrou na vida eterna. E essas pessoas, esses sim, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Veja, quando eu estou dizendo então que o inferno vai estar cheio de pessoas de muita fé, e essas pessoas que declaram ter muita fé, dissociam essa fé de ouvir a voz de Cristo, é justamente o que está aqui. Porque Jesus diz, eu que dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. E aquele então que diz que tem muita fé, mas essa fé é dissociada de ouvir a voz de Cristo, é dissociada de seguir Cristo, de obedecer a sua palavra. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Essa pessoa vai perecer. Essa pessoa não encontrará a vida eterna. Essa pessoa não encontrará a salvação. Essa é a dura verdade do Evangelho. Mas é o Evangelho. Se você não ouvir a voz dele, se você não se apegar aos seus ensinos, você irá perecer. Porque é através de Cristo, é através da sua obra, que nós temos paz com Deus. Podemos voltar para Romanos capítulo 5. Olha só, versículo 1 e 2, texto maravilhoso, texto importantíssimo para a nossa fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Mais uma vez, a justiça nossa não é pelas nossas obras, não é pela nossa capacidade de sermos bons, de sermos corretos. Não. A justiça nossa é pela fé, fé genuína, fé verdadeira. Agora ele vai dizer, nós temos paz com Deus. Como que eu tenho paz com Deus? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele,
por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora nós estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja como esse texto deixa claro, não existe paz com Deus se não for através da fé em Jesus. Ele deixa claro, eu tenho paz com Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Por uma fé genuína na obra de Jesus Cristo, naquilo que Jesus fez. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender perfeitamente o que Cristo fez na cruz, eu preciso me apegar a isso, a essa verdade, porque é só através disso que eu tenho paz com Deus. Separado de Cristo, a ira de Deus permanece sobre mim. É isso que Romanos vai falar. Olha só. Romanos capítulo 5, vamos seguir um pouquinho adiante, no 8 e 9, versículo 8 e 9. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Como é que Deus demonstra o amor por mim? Me tornando próspero, me dando tudo aquilo que eu quero, me fazendo um homem de sucesso, né? Tem muito pregador dizendo isso, e gente acreditando que é assim que Deus demonstra o amor. Ele me dá uma casa, ele dá a esposa que eu pedi, ele dá as conquistas que eu precisava nessa vida. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Não é nessa forma que Deus demonstra o seu amor por nós. Tudo que nós recebemos é graça. É graça, graça sobre graça. Mas o amor de Deus por nós, como é que eu sei que eu sou amado por Deus? Aqui, capítulo 5, versículo 8. Nisto Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso lugar. É assim que Deus demonstra seu amor. Ele mandou Cristo, a sua maior obra, a sua maior graça, a sua maior revelação, o seu maior presente. Cristo, seu Filho, morreu na cruz em meu lugar. Olha o que ele vai dizer. Por quê? Apesar de sermos pecadores, apesar de eu ser incapaz de me justificar, é por isso que ele manda Cristo. E quando eu rejeito Cristo, quando eu rejeito o conhecimento de Cristo, quando eu rejeito conhecer a obra de Cristo, quando eu rejeito obedecer essa mensagem, eu estou dizendo, Deus, eu não preciso disso. Eu consigo viver justificado de acordo com a minha capacidade. Eu não preciso, eu estou rejeitando a obra dele. E o texto segue como agora. Nós somos justificados pelo seu sangue. A justificação não é pela minha capacidade, é pelo sangue, é pela obra de Cristo. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Você só está salvo da ira de Deus quando você está debaixo do sangue de Cristo, debaixo da obra redentora de Cristo. Quando você ouve o ensino dele, ouve a mensagem dele, entende isso pela fé, o recebe como Senhor da sua vida, aí sim você está agora. Você deixa de estar debaixo da ira de Deus. Porque essa ira de Deus foi colocada sobre Cristo lá na cruz. Antes, no jardim do Getsemane, que ele pede, afasta de mim, se possível, esse cálice. Que cálice que é esse? Nós temos vídeos sobre isso no canal. É o cálice da ira de Deus. Essa ira que destruiria eu e você, qualquer um de nós. E que é a ira que recai sobre cada um que não está debaixo da graça, debaixo da justificação de Cristo. Essa ira recaiu sobre Cristo. E quando eu o recebo como meu Senhor, eu agora estou salvo da ira de Deus. Em Jesus nós somos justificados. Amém, querido? Eu quero concluir voltando para o nosso texto principal, em João capítulo 5, versículo 24. Esse texto eu peço que você grife na sua Bíblia, anote em algum lugar, não esqueça dele. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade eu lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. A vida eterna está atrelada em ouvir, em constantemente ouvir a voz de Cristo.
esse não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve, vida eterna. Quem não ouve Cristo, quem não conhece a voz do bom pastor, é condenado. Quem não conhece a voz do bom pastor é enganado pelos lobos, pelo falso pastor, pelo aquele que não entra pela porta. E quando eu digo aqui, eu quero frisar novamente para vocês isso, querido. Ouvir as Escrituras, não estou falando de ler um devocional. Não estou falando de ler um versículo, coisa que é mais comum hoje no meio dos cristãos. A nossa vida foi transformada, a nossa vida com Deus, nosso tempo com Deus, com a leitura de um único versículo. E o resto é um texto inteiro de opinião de alguém que às vezes você nem sabe se é um falso profeta ou se é alguém de fato. Um seguidor de Deus, um seguidor de Cristo. Nós não fomos chamados para ler versículos, não é disso que a palavra fala. Os discípulos não escreveram versículos avulsos. João foi chamado, inspirado por Deus, como a gente viu, o Espírito Santo veio sobre eles para que eles escrevessem a carta inteira de João. Mateus escreveu o evangelho inteiro de Mateus, Lucas inteiro, Marcos, o evangelho inteiro. Paulo foi chamado da maneira que foi, não para escrever versículos, mas para escrever a carta toda aos romanos. Toda a carta aos Coríntios, toda a carta de Gálatas, Colossenses, Filipe, todas elas. E é para mim ler ela inteira, e eu sou capaz de entender a mensagem. Alguns detalhes você não vai ser capaz, mas por isso Deus estabeleceu discípulos, discipuladores. Procure alguém, encoste em alguém que você vê que tem frutos dignos de uma vida de arrependimento. Observe, julgue como Jesus ensinou. Olha, vai estar cheio de falso profeta, Mateus capítulo 7. Mas eu lhes dou capacidade de observar quem são os bons e quem são os ruins pelos frutos. Observe os frutos da vida dessa pessoa, encoste nele, aprenda com ele, tire suas dúvidas, mas leia a Bíblia, o Novo Testamento, leia os livros inteiros várias e várias vezes. Permita que essa palavra lave sua mente. Lave sua mente dessa cultura podre que nós estamos inseridos. Vá transformando, vá renovando, como Paulo vai dizer, o seu entendimento. Nós vamos nos... Isso é o Evangelho, é esse processo de se despir do velho homem e se revestir do novo. Permitir que essa palavra habite ricamente em vocês. E a Bíblia é isso. Eu tenho falado algumas vezes sobre isso, quando incentivo alguém a ler. Se você ficasse afastado meses ou até um ano da pessoa que você ama, e essa pessoa te mandasse uma carta grande, depois de muito tempo, com várias e várias folhas, o que você ia fazer com essa carta? Você ia pegar, ler um trechinho ali, ler um parágrafo e guardar a carta e dizer, semana que vem eu leio mais um pouco. Não, você ia ler a carta inteira de forma voraz, tentando entender a mensagem principal daquele texto. Depois, talvez você ia voltar em algumas partes principais, ia ficar pensando naquilo que ela escreveu e meditando. Querido, a Bíblia, o Novo Testamento é isso, é o que Jesus deixou para mim e para você. É o que o apóstolo João vai dizer. Eles foram inspirados para que nós tivéssemos comunhão com eles nessa fé salvadora. O testamento é a nossa herança, não despreze essa herança. E eu oro a Deus, querido, porque o que eu coloquei aqui, você viu, é a palavra de Deus. Eu oro a Deus para que essa palavra penetre no seu coração. Para que o Espírito Santo faça com que essa palavra desça daqui para o seu coração, para o seu entendimento, para que essa palavra te incomode. Para que você, de fato, estabeleça uma vida de estudo, de meditação, de leitura da palavra de Deus, para que a fé genuína, a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé que gera transformação, seja gerada no seu coração. E você confesse verdadeiramente que Cristo não é alguém distante, não é alguém que você carrega apenas uma cruz no pescoço, mas que Cristo é o Senhor da sua vida.
que Cristo é aquele que determina o curso da sua vida, que Cristo é aquele que determina os seus pensamentos, determina o seu caminho e tudo que está no nosso coração. Que nós possamos, querido, ter essa fé. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para cada um de nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos caminhar debaixo do temor de Deus e que sejamos como ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Amém, querido? Se essa palavra foi bênção para você, não deixa de curtir, né? Não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas, se inscrever no canal se você não é inscrito. Sempre que vier um vídeo novo, você recebe, então não deixa de ir lá, se inscrever, fazer parte. Comente aqui embaixo, fale qual foi o texto bíblico aí que te chamou mais atenção, cite, fale de outras coisas, é sempre legal ter um feedback de vocês e o que vocês têm achado dos vídeos. Que Deus abençoe, que Deus guarde os nossos corações e até o nosso próximo vídeo. Abraço.